Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Entrevistas. Todas as terças-feiras a gente se encontra aqui para falar dos mais variados assuntos e hoje eu vou falar de um que eu particularmente gosto muito, que é desenvolvimento. E para falar disso, eu estou com a minha parceira do projeto Desenvolver, Rebeca Bastos. Rebeca, muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Sempre um prazer estar com você. A Rebeca, ela é uma pedagoga. Rebeca é especialista em altas habilidades e ela leva muito a sério a arte do brincar, não é isso, Rebeca? Eu queria que antes da gente falar sobre o seu trabalho, a gente vai falar de Nave Kids, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar sobre educação, desenvolvimento de altas habilidades, mas antes eu queria lembrar a todo mundo que a nossa parceria com a nossa parceria surgiu o Desenvolver. O Desenvolver já tem 12 episódios aqui no canal de ES. Hoje a gente falou sobre esses temas, né, que a gente vai tratar hoje, mas a gente falou também sobre o empreendedorismo materno e feminino. A gente falou também sobre as viroses na primeira infância, né? Porque a gente trata muito sobre isso. E o Desenvolver, ele fala muito com as famílias que têm crianças em casa, que é o público com que a Rebeca trabalha, mas ele fala das famílias de uma maneira geral. Então, a gente tem... Eu gosto sempre de fazer esse comparativo, né? Da criança e do idoso, porque são pessoas que, de fato, dependem da ajuda de uma terceira pessoa para falar. Então, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo Desenvolver, que a gente já volta a gravar a segunda temporada. E vamos começar falando, então, um pouquinho sobre o, o seu trabalho com a Nave Kids. O que é a Nave Kids? Então, Dani, como a gente conversou um pouquinho no Desenvolver, no projeto Desenvolver, a Nave Kids, ela surgiu, né? Eu sou pedagoga de formação e aí sou professora especialista em altas habilidades. Mas aí eu sempre ficava pensando como chegar nas famílias e como levar esse desenvolvimento para a criança de uma forma leve. E aí surgiu o Clube Nave Kids, que é o quê? Soluções para a família, para as crianças, através da linguagem da criança, que é qual, né? Maria Montessori falava isso, o trabalho da criança é brincar. Então, quando você usa a linguagem do brincar com a criança, isso seja dentro da rotina, isso levando opções, né, para a criança, proporcionando atividades que vão ser um entretenimento, mas que vão desenvolver habilidades nas crianças, tanto habilidades motoras como habilidades sociais também. Então, a Nave Kids nasceu para isso, para ser um pacote ali de soluções para a infância, para a família. Então, e a gente trouxe muito disso para o desenvolver, né? Soluções para alimentação. Poxa, preciso de um profissional que cuide do psicológico do meu filho, preciso de uma opção legal para a festa da minha família. Então, a gente nasceu para ser essa rede de apoio da família e da criança, para ter esse olhar atento, para mostrar que a criança ela precisa ocupar os espaços públicos. Então, a Nave Kids vem com todas as soluções, né, para a família e para a criança, para o desenvolvimento através do brincar. E então, a Rebeca já esteve comigo fora, né, ela como profissional e eu como cliente, no caso, com a Clube Nave Kids em eventos, né? Em festas infantis, festa dos meus filhos. E, então, assim, a parte da recreação, digamos assim, ela é muito mais profunda do que recrear só. É isso mesmo. Por quê? Quando a gente pensa em recriar e a gente tem um hábito, né? Porque é que acontece? Até mesmo muito vou falando do público que a gente alcança, que é onde a gente está, né? A gente trabalha muito por indicação. E acaba que vira uma cultura em tudo. Então, o entretenimento infantil acaba que tem uma cultura muito voltada a vou fazer uma festa, vou colocar um inflável, vou fazer uma festa, vou fazer isso. E aí acaba que não é que eu sou contra esse tipo de recreação e de brinquedo. Só que eu acho que a gente pode mais. A gente pode proporcionar mais. E o que a gente leva? Qual é o diferencial? É conexão com a criança. Porque o que acontece? Quando você tem ali uma pessoa que realmente está ali disposta para brincar com ela de verdade, olhando no olho, entendendo o que ela quer e brincando de verdade com ela, ela não tem necessidade de ter um brinquedo lá para fazer isso. Ela interage com outra pessoa, ela desenvolve o seu vocabulário, ela desenvolve o seu lado motor brincando. E ela consegue... Aí, o que acontece? Um profissional, e um outro diferencial da Nave Kids, é que é sempre um profissional da educação. Todo mundo que trabalha na Nave Kids é profissional, ou é pedagogo,
professor de educação infantil, professor de educação física. Então, já tem a linguagem da criança, sabe como desenvolver e sabe como interagir. Porque tem muito isso, né? Às vezes você chega num lugar, você que tem filhos, vive essa rotina todos os dias, de chegar no lugar e a criança ser excluída da brincadeira pelas outras crianças, então, ou pelos outros pais. Então, assim, quando você tem um profissional que está ali, que está acostumado a lidar com uma turma de 40 alunos e viver essa realidade, é outra experiência. Porque você já vivenciou isso e você tem... E a nossa ideia é dar liberdade para os pais. Porque a gente sabe qual é a correria, a gente conhece a rotina. E aí uma coisa que eu vi era muito isso, que a gente vê muito na internet, receitinhas prontas de como fazer. Ai, brinque assim com o seu filho, faça isso com o seu filho e tal. Ok, mas no momento de lazer da sua família, a gente também quer, né? O adulto também quer o lazer, né? O adulto também quer se entreter. Então, beleza, deixa o adulto se entreter e deixa que a gente vai entreter a criança e ela vai ficar feliz e todo mundo vai ficar feliz. Então, essa é a ideia. E aí, quando você falou de uma coisa que é muito importante, e eu tenho batido muito nessa tecla, para a minha vida e nas minhas conversas pessoais, até profissionais, a questão da inclusão, né? De quando... E aí a gente vai entrar na sua especialidade, altas habilidades, mas ainda na Nave Kids, no Clube Nave Kids, muitas vezes a gente pratica a exclusão sem perceber, porque tá tão comum. Tá enraizado, né? Tão enraizado que a gente nem percebe. Aí você falou que os pais excluem, que as crianças excluem. E se a gente não tiver um olhar de alguém que pare com essa cultura horrorosa, né? E que faça o movimento ao contrário, que não, essa criança tem que ser incluída e mostrar para as crianças, porque as crianças assimilam muito mais rápido, né? Você ensinou como faz para incluir, dali para frente, pode deixar que elas fazem muito bem. O adulto já tem mais resistência ou faz muito programado, né? A criança não. Ela já entendeu e ela coloca isso em prática de forma muito mais natural. E fora que, assim, o pai, né, a família, como você tem ali, você tem a Maria Fernanda e o Zé Pedro. Então, ali é o seu coração batendo fora do seu peito. Então, qualquer coisa que aconteça, que você veja que não está de acordo com o que você acredita, você vai entrar no meio. A leoa vem, né? Aí acontece que a gente, como a gente tá fora desse ali, então a gente vai envolver todo mundo e a criança também. Então, é isso. Aí tem a Maria Fernanda, que está lá com 3 anos, e aí tem as outras crianças que não querem incluir. Então, eu sempre falo, mamãe, pode ficar de boa, vai lá, vai se divertir, fica tranquila que a gente vai resolver e ela vai se divertir. Isso é uma garantia. Por quê? Porque a gente vai saber como fazer. E é isso, a outra criança vai abraçar, vai acontecer, entendeu? Quando a gente tem uma... E é exatamente isso, a gente sempre fala isso, é a conexão. Acho que aí, às vezes, assim... vem muito sobre dom, né? É uma coisa até que eu me emociono muito quando eu descobri o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é brincar com criança. E às vezes eu tô assim, fazendo nada, você sabe? Às vezes eu não tô brincando, eu não fico lá, ai, não sei o quê, vem brincar com a tia Hebe. Não tem vozinha, não tem nome de recreadora. É Rebeca. Eu quero ser sua amiga, eu sou amiga mesmo, sou convidada para os aniversários, ganho presente, estou lá, assisto filme junto, faço coisa junto. Então, assim, eu me conecto mesmo com ela. E quando isso é real, a criança sente. A criança, ela não tem camadas. Ela não tem camadas igual adulto, né? Que tá fingindo, fazendo um personagem. A criança não faz personagem. Então, se ela gosta de você e ela sente essa conexão que é real, acabou. E aí eu tento levar, né? A gente sempre tem formação para as equipes que estão com a camisa da Nave Kids. Quem tá ali, você já foi em festa em que eu não estava. Sim. Estava a equipe da Nave Kids. E sempre pessoas diferentes, mais qualificadas e com esse olhar, né, da brincadeira que desenvolve, de incluir, de trazer, de se conectar. Pessoas adultos que lá são crianças, elas estão lá brincando também. Então, isso é muito importante também. Então, é isso. Ô, Rebeca, aí você falou, a gente falou de inclusão, e eu queria saber onde surgiu esse seu olhar para as altas habilidades, de se especializar em altas habilidades, em superdotação. Então, o que acontece? Desde a faculdade, eu via muito sobre as inteligências múltiplas, né? E o que acontece? Eu via um olhar, desde a minha experiência, sempre, né? A gente sempre tem que voltar nos traumas de infância. Mas na minha experiência como estudante, eu tive um trauma muito grande e um entrave que foi com matemática.
Porque eu era muito boa, sempre fui muito boa em me comunicar. Né? Eu sempre fui muito boa em liderar, em me comunicar, em estar participando das coisas. Só que aí, o que acontecia? Isso nunca foi valorizado. Os meus textos, a minha comunicação, nunca foi. O que acontecia era o reverso. Ah, você é ruim em matemática, então vai ir lá ser humilhada lá no quadro, fazer essa conta aí que você... Chama atenção pelo que você não era tão boa. Ui, você era obrigada a ir, e eu ficava lá parada no quadro, igual o Bart Simpson, entendeu? No quadro parada, e aí, agora? Então, eu comecei desde aí, quando eu entrei na faculdade, que eu vi que tinha outras possibilidades, outros meios de fazer, que a gente podia, e quando eu descobri a especialização em altas habilidades e as inteligências múltiplas mesmo, eu vi que todo mundo, ele tem uma habilidade, alguma coisa em que a gente pode melhorar e desenvolver a habilidade. Vamos parar de focar no que a pessoa é ruim. A gente pode aprimorar, a gente pode melhorar, ajudar ali, mas vamos focar na habilidade. E aí, a formação em altas habilidades, você percebe que um aluno com alta habilidade, ele é público de educação especial. Por quê? Porque ele tem outras coisas a ser trabalhadas, eles precisam de um atendimento especializado para desenvolver, porque, assim, uma comparação bem simples, assim, para a gente tentar entender, pensa que é um cérebro já maduro, né? É um cérebro completo, tá ali, mas está num corpo, né, que não foi desenvolvido. Tá? Ele não tem maturação emocional, né? Ele não tem repertório emocional para lidar com aquilo, com aquele mundo. E as pessoas não entendem. E as pessoas cobram muito. E as pessoas... Você não é bom? Então vai lá e faz. Mas ninguém dá a ferramenta. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito meus alunos... eu quero ser desenvolvedor de game. Mas ele não tem como fazer, ele não tem como. Então, ele fica sozinho, passando a tarde ali no computador, tentando fazer as coisas, às vezes, assim, sendo pego, né? Porque a internet, com o nosso desenvolver, a gente falou sobre tecnologia, sobre os riscos, né? E sobre ser direcionado. Então, assim, quando você tem um espaço que desenvolve o potencial daquela pessoa, cara, não tem limite. Potencial não tem limite, é igual criatividade. Quanto mais você cria, mais você ativa. Quanto mais você faz, mais você faz, né? Mais você faz e mais você fica bom naquilo. E aí, o que eu falo? Gente, é isso. Esse dom, a gente pode desenvolver essa habilidade desde a infância. A gente não precisa estar com 30, 40 anos para descobrir... tive um start aqui agora. Eu gosto de desenhar desde quando eu era criança, então você... lembrei, entendeu? né? Você entendeu? Você seguiu várias camadas, foi preso em várias coisas, se formou em cursos que você não era feliz, aí você tem que entrar na terapia para entender que o seu dom era aquele lá que todo mundo podou. Entendeu? Então, eu acho que a gente pode fazer esse caminho reverso, pode ser mais simples. E não só para o aluno com altas habilidades, eu acho que toda criança tem um potencial que pode ser desenvolvido. E quando as pessoas te procuram para os seus atendimentos, que você faz atendimentos, além do Clube Nativi Kids, tem também os atendimentos. Quando as pessoas te procuram, os pais normalmente levam as crianças até você, elas vão com que tipo de preocupação? A preocupação, primeiro, eu atendo toda segunda-feira, eu abri uma agenda só para atender famílias que têm crianças com perfil de alta habilidade. Uma coisa importante a se dizer que a alta habilidade, ela não tem um laudo ou ela não se faz teste de QI. Certo. Igual as pessoas pensavam antigamente, né? Não se tem isso, porque são 5 áreas. Então, a criança pode ter alta habilidade psicomotor, liderança, criatividade, pode ter vários tipos, são 5 áreas, e aí, para a gente identificar, a gente faz um processo de identificação dessa habilidade, e a partir daí a gente tem um projeto específico de atendimento para essa criança, para desenvolver ela dentro da sua potencialidade. E, em paralelo, trabalhar as habilidades emocionais. Então, eu atendo toda segunda-feira essas crianças com perfil. E aí, qual é o perfil? Meu filho... Eu recebo muita reclamação da escola que meu filho fica entediado, termina a atividade muito cedo e fica fazendo bagunça. Ou fica lá fazendo outra coisa, não interage, não faz isso. Às vezes a criança ela é muito ativa, muito bagunceira, muito inquieta, mas as notas são ótimas. Ou seja, ela assimilou muito rápido, então isso já chama atenção. Já é um ponto de atenção. Ela tem muita dificuldade quando é frustrada, ela prefere não fazer para não frustrar. Por quê? Porque ela sabe que ela é boa, que ela é capaz. Então, assim, quando a gente não dá esse espaço para ela errar, e quando tem aquela cobrança muito... o meu filho é muito bom nisso aqui. Então, ele trava. Então, assim, já é um ponto de atenção.
A criança não interage muito com outras crianças, também é um ponto de atenção. Ou a criança é extremamente comunicativa. Então, tem vários pontos de atenção e aí a gente faz todo um processo de identificação que geralmente demora 4 ou 5 sessões para identificar a área de alta habilidade e começar a desenvolver. Saber como é que ela se envolve nesses processos, criar um processo com elas e outras crianças que elas vão interagir também e trabalhar as habilidades emocionais. Ô, Rebeca, quando a gente falou do Grupo Nave Kids, a gente falou de brincar, no nosso desenvolver veio a Fada Flora. A Fada Flora, na verdade, você já trabalhava com ela, a gente envolveu no nosso desenvolver a Fada Flora para falar com as crianças. E eu acho que a gente vai caminhando para o final, mas eu acho interessante a gente pontuar duas coisas. Uma, mencionar a Fada Flora sobre a importância de falar com as crianças sobre todos os assuntos, porque as crianças são muito inteligentes, são esponjas e elas estão atentas a tudo. Então, assim, às vezes você está conversando com uma pessoa achando que ela não está entendendo nada, de repente, 2 dias depois ela vem. Mas você não falou aquele dia, assim, assim, assado? Que pega a gente de surpresa. E a Fada Flora, ela facilita, e foi esse o nosso objetivo de colocar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa construção da fada. Ela é um personagem do Clube Nave Kids. Isso, ela é um personagem do Clube Nave Kids que veio exatamente. Então, ela é uma fada aprendiz, né? Então, no imaginário, ela se identifica com a criança porque ela também é uma criança. Aprendendo. Uhum. Ela é uma criança do Reino Cintilante que veio para cá. Então, quando eu estou em eventos que vem a Fada Flora, isso é muito claro, as crianças se identificam na hora e as crianças ativam o modo assim, que é cuidar da Fada Flora, porque ela é uma fada. Então, ela não entende que aqui tem carro, então ela não entende que pode comer isso ou não pode, ela nunca comeu e tal. Então, a criança se identifica muito com ela porque ela se vê na Fada Flora. E é isso. E o que eu criei a Fada Flora, né, ela da Nave Kids, por quê? Porque a gente tem muito conteúdo, às vezes um conteúdo com uma linguagem que não é adequada para a criança. E aí, se você, né, papai e mamãe, que quer falar sobre qualquer assunto com a sua criança, acesse lá o Desenvolver no ES hoje no YouTube, que lá tem sobre 12 temas diferentes, onde a Fada Flora vai falar diretamente para a sua criança, conversar com ela. Então, assim, é importante ter esse olhar e ter alguém ali para falar. E a Fada Flora é essa pessoa, essa fada, né? Esse personagem, persona que faz isso, né? Se conecta com a criança e consegue abordar qualquer tema. Então, a gente faz visita em escolas, faz contação de história. Então, tem os temas transversais que, às vezes, o professor ou o diretor da escola não consegue falar e acessar. E a Fada Flora consegue, né? Porque ela já tem essa linguagem, ela fala abertamente com as crianças, com adolescentes. Adolescentes se conectam com ela também, né? Porque tem muito esse mundo imaginário do videogame. E ela é um personagem, assim, construído com esse visual, né, mais futurístico, mais e tal, para se conectar com todas as crianças e adolescentes. E aí eu queria também acrescentar sobre a Fada Flora, e a Rebeca falou de assistir os nossos episódios, porque às vezes as crianças... a gente começa sempre o episódio com um tema que a Fada Flora vai desenvolver, né? Vai contar para as crianças o que a gente vai conversar depois com os adultos. E às vezes as crianças se encantam e veem a fada e ficam encantadas com ela, às vezes nem presta tanta atenção ou presta atenção, mas fazendo alguma outra coisa. Mas para o pai, como a fada falou, é a forma como a gente pode aprender a falar. A gente vai ver que a gente consegue acessar com muito mais facilidade, porque não dá para falar com criança com uma linguagem de adulto, porque ela pode até entender, mas pode ser de uma forma agressiva desnecessária, né? A criança, ela tá na fase dela, a gente precisa respeitar. E pra gente fechar, eu queria que você falasse de esporte, porque a gente também tratou no desenvolver, e é algo que você trabalha também, né? Porque a criança, ela tem muitas atividades, mas o esporte é o que prepara a criança para ser um adulto, assim, com menos problemas, digamos, né? Porque a gente já teve aqui psiquiatras, psicólogos, e eles falaram todos, atividade física, desde sempre, é o que nos prepara para uma velhice mais saudável. É isso. A gente teve uma oportunidade incrível que não teve como não abraçar. Eu sou cria da praia, né? Nasci aqui em Jardim Camburi, já morei em Piúma, meus pais moram em Guriri, então, assim, eu sou de todo o litoral capixaba, vivo na praia, e a gente teve uma oportunidade incrível de ter uma escolinha de futebol de areia. Então, quem conhece, quem é capixaba, sabe da importância da cultura do esporte de futebol de areia.
pra gente, como capixaba, do nome que isso tem, da Federação de Beach Soccer. Então, assim, a gente tem a oportunidade agora de ter uma escolinha para categoria de base. Então, a gente iniciou com 7 a 12 anos, crianças de 7 a 12 anos, meninos e meninas. Por favor, gente, vamos pensar que meninas também podem jogar bola. Meninas têm toda a estrutura. E outra coisa, vai fortalecer ela, né? A estrutura física, a estrutura motora. E é outro desenvolvimento. O futebol, o futsal, futebol de quadra é outra coisa, outro desenvolvimento, outro equilíbrio corporal, outra coisa. E é um esporte na praia. Natureza. Ao ar livre, onde a criança, a gente aqui está no bairro onde tem mais condomínio em Vitória. Então, pô, se você tem a oportunidade de levar sua criança para a praia, para respirar, para viver, para ocupar a praia, que a praia também é da criança, sabe? Então, tem muita coisa envolvida. Então, para quem quer conhecer, a nossa escolinha acontece aqui em Jardim Camburi, ali na praia, toda terça e toda quinta, 7 horas da noite. Qualquer coisa também, só falar com a gente lá no Clube Nave Kids, que a gente explica tudo, fala, conversa e direciona também. Mas é muito importante, porque tem interação com outras crianças, tem o desenvolvimento de equilíbrio corporal, de fortalecimento motor. Isso é muito importante, porque o convívio na areia, naquele, né, que não é desnivelado, é muito importante para a criança. Aquele respirar fortalece o pulmão da criança. Então, assim, realmente... E fora que nosso lema é substitua as telas pelo pé na areia. Então, vamos tirar um pouquinho a criança da tela e vamos ter uma oportunidade de desenvolver? A Rebeca sabe que eu não tô lá ainda, porque lá em casa são 3 e 5. A gente vai resolver isso. Gente, é isso, né? Rebeca, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou muito feliz por termos atravessado o caminho uma da outra, quando desenvolver, porque estava sendo gestado no meu coração e na minha cabeça, veio você, e aí a gente realmente vem desenvolvendo, e o desenvolver tem muito mais a falar, e o que ela trabalha é o desenvolver na vida, no dia a dia. Eu fico muito feliz. Obrigada. E eu só tenho a agradecer mesmo, porque realmente foi sobre conectar, né? E foi uma conexão que a gente teve desde o primeiro dia. E assim, você é uma pessoa que veio a agregar e a Nave Kids voou mesmo, né? A pessoa fala, nossa, vocês estão voando. Estamos voando depois que a gente se conectou com esse hoje. E assim, uma galera que abraçou a Nave Kids, os nossos projetos, e assim, eu só tenho a agradecer mais uma vez por você nos dar essa oportunidade. Eu fico feliz de ter sido assertiva. Obrigada, Rebeca. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Vamos desenvolver. O Desenvolver, como eu falei, tem 12 episódios aqui no canal de ES Hoje, e a gente se encontra também às sextas-feiras com o Boletim ES Hoje, que traz todo o resumão da semana. Para você que ficou conosco até agora, eu te agradeço pela companhia e até semana que vem.